Eu sei que você já conhece o Luiz Barsi Filho, maior investidor pessoa física na nossa bolsa. Só que eu tenho certeza que você não conhece o método de investimentos dele. Eu sei que você deve estar pensando, eu conheço sim o método dele, ele usa o método BEST. Você não conhece o método do Luiz Barsi Filho? Pouquíssimas pessoas conhecem, não tem lugar nenhum desse YouTube aqui. Todo mundo que vai fazer dos vídeos do Luiz Barsi Filho fala que ele segue esse método BEST aí, mas isso aí não é método de investimento. É simplesmente os setores que ele prefere investir. Tem nada a ver com o método dele. E é por isso que nesse vídeo aqui eu não vou ficar te enrolando falando do Luiz Barsi Filho ou desse BEST que todo mundo fala. Eu vou te mostrar na prática aqui com o meu notebook o que é esse método de investimentos do Luiz Barsi Filho, o jeito Barsi de investir. Qual que é o método de precificação que ele utiliza. Não esse BEST aí, esses setores que todo mundo conhece, e sim como ele faz para selecionar as ações da carteira dele. Mas pô, antes de eu te entregar esse conteúdo aqui, deixa o seu like aqui, envia esse vídeo pra alguém. Eu tô te entregando um conteúdo de graça que não tem ninguém falando no YouTube. Tem gente que até cobra pra poder passar isso aqui. Isso aqui vale ouro. É um método que o maior investidor pessoa física do Brasil utiliza para selecionar as ações da carteira dele. Naquela época eu tinha até preparado um pequeno documento onde eu explicava passo a passo como você poderia implementar o método do Luiz Barsi Filho. E recentemente, quando eu assisti esses vídeos de algumas pessoas falando que estavam mostrando o método do Barsi, simplesmente falando que o método dele era esse BEST, cara, me deixou... E é por isso que eu vou te entregar esse conteúdo aqui de graça, para você poder entender de uma vez por todas o que realmente é o jeito Barsi de investir. Então, por favor, se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like aqui e comenta aqui embaixo. Não vou te enrolar nada, vou te explicar passo a passo como é que você pode aplicar o método do Barsi. Mas antes, para você que ainda não conhece, essa parte de BEST que todo mundo tá falando, são basicamente alguns setores da economia que o Luiz Barsi Filho prefere investir. Não necessariamente ele vai deixar de investir em outros setores, mas esse BEST são os setores que ele prefere. Quais são? BEST é um acrônimo, significa bancos no B, elétricas no E, seguros no primeiro S, saneamento no segundo e telecomunicações no T, tá certo? Esses são os setores que o Barsi prefere investir. Todo mundo fala isso, mas ninguém explica por quê. Cara, basicamente, as empresas desses setores aqui, elas possuem uma certa perenidade, elas conseguem sobreviver durante o tempo, porque são serviços básicos nossos. Elétrica, todo mundo vai precisar de energia. Saneamento, todo mundo vai precisar disso. Bancos, cara, nem se fala. Então, são serviços que a gente sempre vai estar precisando. Daqui pra frente é a mesma coisa. Isso pro Barsi é muito importante, tanto é que ele investe há mais de 50 anos. E há mais de 50 anos ele tem esses setores na carteira. Mas o principal que ninguém fala do porquê esses setores em específico são dividendos. Todo mundo fala que o método do Barsi se baseia em dividendos. E é verdade. Mas os setores também se baseiam em dividendos. Vou explicar. Existem dois tipos de empresas que não pagam dividendos. As que não pagam porque não querem, são empresas que simplesmente não querem distribuir, elas preferem reinvestir no próprio negócio, e as que não pagam porque não podem. Alguns setores da economia têm uma margem de lucro muito baixa, sendo eles varejo, aviação. Então esse tipo de setor, como ele tem uma margem muito baixa, ele não consegue distribuir tantos dividendos. Agora, existem outros setores que são mais propícios para distribuir dividendos. Quais são eles? Setores que têm previsão de receita. Como assim? Cara, seguros, todo mês você sabe ali quem que vai estar pagando o que para você. Você tem uma média ali. Bancos é a mesma coisa. Telecomunicação é a mesma coisa. Todo mês que todo mundo que tem seu chip vai recarregar o celular. Elétrica nem se fala, cara. Se você ficar um mês inteiro sem usar energia na sua casa, ainda assim você vai ter que pagar a conta de luz. Então isso gera uma previsão de receita para essas empresas. E assim, elas conseguem distribuir dividendos de uma forma mais simples, além das margens desses setores ser um pouco maiores também. Então, o Barsi tenta focar nesses setores que têm essa propensão a pagar dividendos, tá certo? E por isso, esses setores que ele fala no BEST: bancos, seguros, saneamento, telecomunicações e elétrico. Tá bom, agora você já entendeu o que é esse BEST, por que ele gosta desses setores do BEST, mas como é que ele escolhe as ações do BEST em si? Porque não é todo banco que ele vai comprar, não é toda elétrica que ele vai comprar e por assim em diante. E é aqui que fica o ouro. Então presta atenção, para tudo que você está fazendo, tira todas as distrações que você estiver fazendo agora, coloca esse vídeo aqui em tela cheia e presta bastante atenção em mim. O jeito Barsi de investir se baseia num método de precificação. Presta atenção, a diferença de uma boa empresa, de um bom setor, para um bom investimento é só uma coisa: preço. Como assim? Vou te explicar. Você pode pensar que uma Ferrari é um carro extremamente caro. Vai lá, com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você consegue comprar uma Ferrari. É realmente muito dinheiro. Então, você vai falar que uma Ferrari é cara, porque precisa de muito dinheiro para você comprar ela. Mas agora, se você estivesse andando na rua e viesse uma Ferrari por
80 mil, 50 mil reais, você acharia aquilo caro? Barato, né? Agora, se você vesse um Fiat Uno por 80 mil, 100 mil reais, você acharia aquilo caro? Caro pra cá. Esse é o ponto. A diferença de um bom ativo, a diferença de uma boa empresa para um bom investimento é só o preço. Se você comprar aquela empresa no preço certo, ela é sim um bom investimento. E aí que entra o método do Barsi. Então esse método basicamente coloca um preço máximo que você pode pagar por um investimento, por uma ação, tá? Seguindo alguns requisitos. Por exemplo, quanto você quer receber. Então vamos dizer que tem uma ação aí de Banco do Brasil. Só pra gente colocar como exemplo, tá? Vamos dizer que essa ação tá custando 30 reais. Você fez o método do preço teto ali e descobriu que você pode comprar se tiver abaixo de 32, por exemplo. Então a 30 reais, compra. A 31, compra. A 31,50, compra. A 33, aí você já não compra mais, porque já tá passando do preço teto, ou seja, o preço máximo que você aceita estar pagando. O método do Barsi é esse, definir um preço máximo que você aceita pagar por um ativo. Mas o ponto é, como definir esse preço máximo? Eu tô com a tela do meu notebook aqui, vou gravar para vocês e vou mostrar aqui ao vivo como fazer o método de precificação do Luiz Barsi Filho. Fica comigo, vamos lá. Eu tô aqui com a ação do Banco do Brasil aberta no site Status Invest, é um site que eu gosto muito porque ele tem muitos fundamentos ali das empresas, tá? Então aqui no site a gente consegue ver algumas informações da empresa, como assim, o preço atual da ação, R$ 49,00, o dividend yield dos últimos 12 meses, 9,22, como também valorização, preço, outras coisas, tá? Como que é feito o método de precificação do Luiz Barsi? O Luiz Barsi, ele seta o preço máximo com base no que ele quer receber. Por exemplo, eu quero receber 10% ao ano. Quanto que eu tenho que pagar? É isso que ele faz. Porque se eu pagar aqui R$ 49,00 nessa ação, eu não vou receber 10% ao ano. Como que o dividend yield médio tá 9,22. Então ele faz um preço máximo que ele aceita pagar para receber um dividendo yield. Então ele define um preço máximo que ele aceita pagar para receber um certo dividendo. Como que ele faz essa conta? Existem duas formas de fazer isso. Uma forma mais conservadora e uma forma mais arrojada. Como assim? A forma mais conservadora, você vai utilizar dados passados em uma média. Por exemplo, você vai pegar 5 anos passados, vai fazer a média desses 5 anos para definir o preço teto. Um jeito mais arrojado de fazer é utilizando a previsão do ano que vem. Um jeito um pouco mais perigoso, você tem que estar acompanhando a empresa para ver como que está sendo esses números, para ver se ela realmente vai bater as metas. No caso aqui do Banco do Brasil, eu não vou utilizar a média dos últimos 5 anos, não. Eu vou utilizar o futuro, os dados futuros da empresa. Se você entrar hoje no site de relações de investidores do Banco do Brasil, lá existem diversas coisas, como o estatuto social da empresa e algumas outras informações que você precisa para poder entender como que funciona a política de investimentos dele. O Luiz Barsi lê todos esses documentos para saber como que a empresa distribui esses dividendos. Então aqui no site a gente consegue ver algumas informações da empresa, alguns indicadores. Que indicadores são esses? A gente consegue ver aqui o PL, que é o preço sobre lucro da empresa, o PVP, o preço sobre valor patrimonial. A gente consegue ver aqui o retorno dos investimentos, crescimento dos lucros. Então aqui na parte de indicadores a gente consegue ver algumas coisas como preço sobre lucro, tá? Preço sobre valor patrimonial, tá? A gente consegue ver todos esses indicadores aqui, é muita coisa pra gente poder acompanhar, tá? Inclusive, aqui embaixo a gente consegue ver alguns dados mais importantes também, que são, por exemplo, o patrimônio líquido da empresa, o valor de mercado, ou seja, a gente vê que a gente tá pagando menos do que a empresa vale, a disponibilidade de caixa, tá certo? Tudo isso a gente consegue ver. Número de papéis, isso aqui é muito importante pra gente fazer o método de precificação do Barsi, tá? Então vamos pôr a mão na massa. Como é que funciona o método do Barsi? A gente precisa definir o lucro líquido dessa empresa para o próximo ano, caso a gente queira ser mais, arrojado, mais previsão e tal, ou na média dos últimos 5 anos, se a gente quiser ser mais conservador, tá mais com cuidado ali. Eu vou fazer do ano que vem. A gente consegue ver aqui que esse ano, 2023, a Banco do Brasil, até o segundo trimestre, já lucrou 16 bilhões de reais, ali lucro líquido 16 bilhões, tá certo? Prevendo que o Banco do Brasil vai ter esse mesmo lucro líquido no segundo semestre, a gente já consegue saber o lucro líquido desse ano, tá certo? Então, o lucro líquido desse ano, vou nem fazer conta aqui, ele seria de 32 bilhões, né? O dobro de 16 bilhões. Claro, não é simplesmente assim que a gente sabe se a empresa vai lucrar, isso mesmo, tá? Inclusive, eu tô sendo até conservador pro Banco do Brasil, porque dentro do site Relações com Investidores deles, eles estão prevendo um lucro líquido aí no final do ano entre 32 e 37 bilhões. Então, eles já estão prevendo um lucro bem superior a isso que eu tô fazendo a conta. Mas vamos colocar que vai ser 32 bilhões o lucro líquido desse ano. A gente coloca aqui 32 bilhões, que é o lucro líquido desse ano, e a gente vai dividir isso daqui pra gente saber
receber o payout do Banco do Brasil. O que é payout, meus amigos? Foca aqui. Payout é o quanto do lucro líquido que a empresa pega e entrega para o investidor. Ou seja, se a empresa lucrou R$100 e ela deu 50 para o investidor de dividendos, em formas de dividendos, ela tem 50% de payout, metade, certo? O Banco do Brasil tem 40% de payout. Tá descrito isso no estatuto da empresa. Eles vão pagar minimamente 40% do lucro líquido. Então, se a gente pegar aqui 32 bilhões vai ser o lucro líquido desse ano e a gente pegar 40% disso, a gente tem que eles vão distribuir 12 bilhões e 800 milhões esse ano, tá? Então, eles vão estar distribuindo isso daqui para os acionistas. Só que como é que a gente sabe quanto exatamente que eu vou receber por ação? A gente pega esse valor aqui que vai ser distribuído no total e divide isso pelo número de ações. Aqui no site a gente consegue ver, ó, na parte número de papéis. Vou até tirar aqui para vocês poderem ver, ó. Aqui embaixo no site tem essa parte onde fala o número de papéis, ou seja, o número de ações que o banco tem. Tá aqui, ó, número de papéis. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número de papéis aqui. Eu vou copiar esse número de papéis aqui e vou dividir, tá? O valor que eles vão distribuir no total pelo número de papéis, sabendo assim quanto que eles vão distribuir por papel. Então divido isso aqui pelo número de papéis, eu tenho que esse ano, durante todo o ano, né, eles vão distribuir R$4,46. Esse aqui agora, olha o que eu fiz, basicamente. Então o que eu fiz aqui até agora, presta atenção, eu peguei o lucro líquido da empresa, dividi pelo número de payout, dividi pelo número de ações e descobri quanto que eles vão dar de dividendo por ação. Basicamente é isso, eu descobri quanto que eles vão pagar de dividendo. Se você quisesse pular essa etapa e simplesmente pegar esse número aqui em cima, que é quanto que eles pagaram nos últimos 12 meses, ok, você não vai estar sendo tão certeiro na sua conta do preço teto, mas pode fazer também. Eu estou utilizando aqui um método que eu fiz a conta, deu até um pouquinho menos do que eles pagaram nos últimos 12 meses, mas se você quiser pegar ali direto, sem problema, funciona também, só vai ficar um pouquinho mais errado ali, né, não vai ficar 100% certeiro. Então agora eu sei que eles vão pagar R$4,46 de dividendo por ação esse ano. E agora eu defino um ponto. E esse aqui cada um vai definir por si só, que é quanto que eu quero receber de dividendos do Banco do Brasil por ano. O Banco do Brasil tem pagado aqui uma média de 9% de dividend yield. Se a gente olhar aqui na média, ele pagou 6,85% de dividend yield. Ou seja, 6% de dividendo ao ano. Eu tenho que definir quanto que eu quero receber para poder fazer o método do preço teto. Como eu falei, ele trava o preço com base no que eu quero receber. Vamos dizer que eu quero receber 8% do Banco do Brasil. Lembrando que isso aqui é só de dividendo, ainda tem valorização da cota, o preço pode subir, tá? Mas vamos dizer que eu quero receber no mínimo 8% aqui no Banco do Brasil. Eu posso pegar esse dividendo aqui e saber qual que é o preço máximo que eu tenho que pagar para receber 8%. Que é esse dividendo aqui. Presta atenção. Se eu sei que eu vou receber R$4,46 e eu quero ter 8% de pagamento, então eu divido isso aqui por 0,08, ou seja, 8%, tá? Então o máximo que eu posso estar pagando no Banco do Brasil, seguindo o método do preço teto, é R$55,83. Então agora que a ação está R$49, eu posso estar comprando, seguindo essa precificação que eu fiz aqui. Claro, esse vídeo aqui não é uma indicação de compra ou venda de ações, tá certo? Porém, se você fizer o seu método, se você fizer a sua conta, utilizando a média dos últimos 5 anos ou utilizando outra porcentagem que você deseja receber, por exemplo, 9%, o preço vai diminuir ou vai aumentar, vai ser diferente. Por exemplo, se eu pegar aqui e eu quero receber, em vez de 8, 9% de dividendo, ou seja, 0,09, eu vou ter que o preço máximo, ou seja, o preço teto de Banco do Brasil é R$ 49,63, ou seja, já está bem pertinho ali do preço real da ação. Então, a gente tem que definir exatamente quanto que você quer receber para poder fazer o método do preço teto. E é aqui que fica o segredinho, porque tem algumas ações que o Luiz Barsi vai querer receber menos, tem algumas que é mais. Isso depende do setor, da situação da empresa, se a empresa está passando por um momento de investimentos, você tem que entender tudo isso. Investir não é simplesmente pegar esses números aqui, a empresa está barata ou cara e comprar. Você tem que analisar a empresa, ver os números, entender o que ela faz, onde ela ganha dinheiro, para quem que ela vende, tudo isso é importante saber. Então, enquanto o preço da ação não passar meu preço teto, eu compro. Na hora que passou, eu paro de comprar. E nesse momento que eu parei de comprar, eu já vou começar a comprar outras ações, outras oportunidades, eu fico de olho. Se isso aqui voltar para o meu preço teto, eu compro de novo. Só que um ponto importante, toda vez que sai resultado, ou seja, a cada trimestre, eu tenho que refazer o preço teto para saber o novo preço ali que eu aceito pagar, porque a cada trimestre muda, né? E por fim, o ponto mais importante desse método, que é o que fez o Luiz Barsi realmente fazer o patrimônio dele, é a valorização da ação. Como assim? Vocês conseguem ver aqui no site que nos últimos 12 meses, o Banco do Brasil pagou R$4,5 em forma de dividendos. Só que você concorda comigo que para você ter recebido esses R$4, você teria que ter comprado há 12 meses atrás? Você receber todo esse dividendo? Então, há 12 meses atrás, aqui um ano atrás, o preço da ação estava em R$38.
chegou o momento de ele cair para R$29. Então o que é o ponto? Imagina que você comprou uma ação que te pagou R$4,50 de dividendos, mas você pagou por ela R$39, por exemplo. O seu dividend yield foi de 11%, não foi aqueles 9% que eu tava falando ali. Ou se, por exemplo, você comprou uma ação que te pagou esses R$4, mas você comprou ela por R$29, que foi aquele preço menorzinho ali do Banco do Brasil, você teria um dividend yield, né, de 15%. Ou seja, além da valorização que você comprou por 29 e vendeu por 49, né, tem por 49 ali, valorização, você ainda tem 15% de dividendos. Cara, é isso aqui que faz a fortuna, entendeu? Pra vocês terem ideia, Luiz Barsi começou a comprar Banco do Brasil 50 anos atrás, a centavos. Hoje, Banco do Brasil distribui mais por ano do que o que ele pagou por Banco do Brasil. Imagina o dividend yield desse cara. Então, o método Luiz Barsi Filho consiste nisso aqui, método de precificação preço-teto, utilizando empresas do segmento Best. Basicamente é isso. Esse é o método do Luiz Barsi. Esse é o jeito Barsi de investir. É simples, mas é o que dá certo. Então, da próxima vez que alguém te perguntar se você conhece o Luiz Barsi e se você sabe o método de investimento dele, você vai poder falar que o método de investimento dele não é nada de Best, não. É método preço-teto. Método preço-teto modificado, utilizado como base o do Décio Bazin. Inclusive, recomendo demais o livro do Décio Bazin. Faça fortuna com ações antes que seja tarde. Muito boa leitura. Mas enfim, esse vídeo aqui ficou um pouquinho longo, mas eu precisei vir mostrar para vocês o que realmente é o método do Barsi, antes que mais 1000 pessoas venham falar que é esse Best aí que todo mundo fala. Se você gostou disso aqui, na verdade nem se você gostou não, eu te obrigo, deixa o like aqui, envia pra alguém esse vídeo. Eu tô te entregando aqui o que vale ouro, tem gente que cobra caro pra entregar esse conteúdo que eu te passei aqui de graça. Se você gostou, comenta aqui embaixo. E se você quer que eu traga mais métodos como esse, mais verdades de métodos de investimento, escreve aí, Pedro Leite, traga as verdades, que eu vou estar trazendo outros vídeos pra vocês. Mas antes de você ir embora, você que ficou aqui até agora, eu tenho certeza que esses dois vídeos aqui vão te agregar de alguma forma, então já assiste eles aí, não saia do canal agora, tá certo? Se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo meu. Meu nome é Pedro Leite, eu vou ficando por aqui e até a próxima.